Já está reclamando aí, passa coisa. Bom, acho que agora foi solucionado, então vamos iniciar aqui a nossa aula. Qualquer coisa me avisem aí pelo chat, tá? Aparentemente o problema do som está resolvido, estava dando uma repetição aqui, mas eu reiniciei. Aparentemente está resolvido. Então, boa noite a todos. Vamos à nossa aula de teorias. Aliás, primeiramente, eu acho até a gente... Bom, eu acho que agora foi solucionado, então vamos a gente conversando aqui sobre as nossas avaliações. Então, tudo bem com o áudio aí? Bom, qualquer coisa me avisem aí, eu vou falando aqui, prestando atenção no chat. Pessoal, a avaliação que eu pensei para vocês, já que nós estamos trabalhando com duas disciplinas que têm uma relação muito próxima, é isso que eu vou mostrar para vocês agora neste slide. Então, reparem que neste slide nós temos aqui um esquema simplificado de planta de forma, e é esse tipo de trabalho que a gente vai fazer. Em resumo, o que eu quero que vocês façam e qual a relação desse trabalho com estruturas de concreto e com teoria das estruturas 2. Então, antes que comecem a reclamar que eu conheço vocês, primeiro vocês vão prestar atenção na explicação geral, e mesmo quando vocês tiverem um projeto com as medidas, vocês vão ver que não tem tanto trabalho assim, é um trabalho relativamente fácil de fazer. Demora um pouquinho porque tem muitas contas, mas muitas contas repetitivas. Mas vocês vão ver que é um trabalho bem proveitoso, no sentido de que ele é bem próximo de um cálculo que vocês vão fazer na vida profissional. Então reparem no seguinte, voltando no chat aqui. Ó. Acho que aparentemente melhorou. O pessoal está confirmando aqui que o áudio melhorou, então vou continuando aqui. Bom, então, aqui eu tenho um esquema com essa planta de forma, e eu vou passar uma planta de forma dessa para vocês, na qual vocês vão projetar essas três lajes. Reparem que tem alguma simetria, então vocês vão poupar alguns cálculos. É justamente para isso que eu quero que vocês interpretem o projeto e vejam também o que vocês têm que fazer, o que vocês não têm que fazer, pois a simetria traz algumas vantagens, enfim. Eu vou fazer isso até amanhã, vou passar uma série de plantinhas dessa aqui para vocês fazerem, e vocês vão inicialmente fazer o seguinte, seguindo aquela ordem que é necessária para fazer o projeto, não é uma ordem arbitrária, é uma ordem real que precisa ser seguida, nós calculamos primeiro lajes e depois vigas. E essas vigas, por exemplo, essas vigas aqui, ó, são tipos de vigas hiperestáticas. Então, aqui entra a relação de estruturas de concreto, da disciplina de estruturas de concreto com teoria das estruturas 2. Vocês vão fazer essas lajes e vão dimensionar também essas vigas na flexão. A princípio, não vou pedir para vocês fazerem o cortante, que é o dimensionamento do estribo. Depois a gente pode até verificar se isso é possível ainda para P1, mas a princípio não. A princípio, que eu quero que vocês façam, que vocês calculem essas lajes. Eu vou dar para vocês a circunstância, vai ser laje de piso, e cada laje dessa daqui vai ter uma utilização, então simplesmente vocês vão aplicar de novo aquelas regrinhas. Só que, naquelas regrinhas que eu passei nas aulas, o cálculo ficava muito maior porque era um apartamento tipo que tinha muitas lajes em volta. Nesse caso, só tem 3 lajes, e reparem também nas dimensões entre duas lajes aqui, que vai ser a questão da vantagem
em relação a esses cálculos que vocês vão observar. Então, eu não vou falar tudo para vocês, porque eu quero, na verdade, que vocês observem por si mesmos várias coisas aqui que vão abrir a percepção de vocês para o projeto. Mas, em resumo, essa vai ser a sequência que vocês vão adotar. Vocês vão, para lajes, inicialmente, estimar. Vamos passar para essa lista aqui que é mais fácil, né? Ok, o som aí. Então, nessa lista aqui, a gente já consegue ter uma linha de raciocínio, a qual permite que nós projetemos a nossa laje. Depois nós vamos passar para as vigas, e aquelas vigas serão parte da avaliação de teoria das estruturas. Então, será um projeto só, um trabalho só, no qual eu vou avaliar parte do projeto para a nota de estruturas de concreto e parte do projeto de teoria das estruturas. Então reparem aqui, ó, eu tenho o dimensionamento de lajes maciças, que é o que a gente viu, e o primeiro item dela é o pré-dimensionamento das lajes. Então aqui, recapitulando, vocês vão usar aquela regrinha para estimar a altura da laje. Então, estimando a altura da laje, vocês vão passar para o cálculo das cargas. Essas cargas nas lajes, como vocês sabem, elas são basicamente dois tipos. O peso próprio, tudo que tem carga permanente, e tudo que tem carga variável. Então vocês vão voltar lá naquele esquema e aplicar aquelas regrinhas para calcular isso, e no final vocês vão obter um valor que na maioria dos casos é chamado de Q. Então esse Q esse Q que vocês vão calcular, que é a carga na laje, vai ser utilizado, isso para cada um desses, tá? Para cada laje dessas vocês vão, né? Depois de estimar cada altura, vocês podem até, já que mesmo que dê lajes com espessuras de festa, vocês podem até adotar uma medida padrão. Por exemplo, uma deu 8, outra deu 9, então utilizem 9 de fora a fora, isso também é aceitável por causa da questão da execução. Então, geralmente não se executa lajes com várias espessuras diferentes, e também tem a questão do engastamento, né? Então, seguindo aqui, ó, esse Q vai ser utilizado para vocês calcularem as reações nas lajes, né? Ou seja, eu tenho a carga que gera as reações. Nestas reações, vocês vão utilizar, como a gente viu, aquelas tabelas de marcos que dependem do caso que vocês vão fazer. Então, por exemplo, esta laje, ela é um caso, ela se insere num caso na tabela de marcos. Então, vocês vão aplicar aquelas regrinhas e calcular as reações, aqueles momentos, enfim. Esta outra laje também é um caso da tabela de marcos, vocês vão aplicar aquelas regrinhas. Enfim, aqui nós temos então, em resumo, um projeto bem pequeno, mas no qual vocês vão fazer, digamos, o mais próximo possível do cálculo que vocês fariam se vocês tivessem que projetar uma estrutura real, né? Tem algumas simetrias aqui, algumas coisas que não acontecem, então são facilitadores, mas o que eu quero é que vocês trabalhem um pouquinho de tudo. São coisas fáceis, mas são todas as coisas necessárias para um projeto real. Que eu quero que vocês trabalhem um pouquinho de tudo, e também que na observância disso vocês também saibam fazer as perguntas corretas. Por exemplo, aqui nem tudo eu vou falar, eu quero que vocês observem e perguntem para mim o que eu preciso para fazer tal coisa, né? Eu não vou dar a resposta do problema, mas eu vou seguir de modo que vocês consigam chegar na resposta correta. Então, na verdade, eu vou orientar vocês, porque tudo isso que eu estou pedindo, na verdade, eu já expliquei nas aulas posteriores. Não há nenhuma novidade.
Este trabalho, na verdade, eu estou cobrando o que foi ensinado nas outras aulas, então eu espero que já tenham feito as recomendações das outras aulas e já podem até daqui a pouco tirar alguma dúvida referente a isso. Bom, então prosseguindo aqui, ó, a nossa sequência lógica. Nós temos o pré-dimensionamento da laje, nós temos as cargas, que são as ações, e depois nós temos as reações. Com as reações, nós passamos então para a compatibilização. Então vocês sabem que naqueles encontros das lajes, vocês vão precisar de comentos, então vocês vão adotar aquelas regrinhas. Só que, diferente daquele, aqui nós temos um esquema muito simplesinho de fazer compatibilização. Então vocês vão traçar linhas aqui, de modo que vocês façam aqueles cortes para gerar aqueles diagramas. Enfim, é mais do mesmo. Depois, feito isso, vocês vão para o dimensionamento da laje. Aliás, o dimensionamento das armaduras, né? Tudo isso é dimensionamento da laje, vocês vão por item 5, que é o dimensionamento das armaduras. Ou seja, neste item 5, vocês vão achar a área do aço e escolher, segundo aquelas regras que a gente viu na última aula, seguir escolhendo a bitola necessária que vocês vão ter a armadura positiva e a armadura negativa. Então, nisso consiste o dimensionamento das armaduras e também detalhe. Não precisa armadura de contorno, não. Só detalhem questão de comprimento e quantidade, armaduras positivas e negativas. Então, desenhando, neste projeto ficaria o seguinte. Não vou falar tudo não, que eu quero que vocês mesmos interpretem o projeto. Mas nessa laje, por exemplo, eu teria armadura nesses dois sentidos. Então vocês vão detalhar essa barra e essa barra. Enfim, no encontro vai ter um negativo, que vocês vão ter que compatibilizar os momentos para poder encontrar. Então aqui vocês vão detalhar essa armadura negativa. Aqui também haverá uma outra armadura negativa. Enfim, acho que o geral vocês já pegaram. Vocês vão a sequência real para um projeto de estruturas, só que para um projeto bem simplificado, né? Essas verificações dos estados limites, ó, é só uma observação, só para vocês não dizerem que eu não citei. Talvez não dê tempo da gente fazer esses cálculos, mas eu vou fazer uma explicação depois da P1 sobre isso detalhado. Este item não será cobrado na P1. Então, este item aqui não será cobrado na P1, mas ele é um item necessário. Por quê? Pelo seguinte, o próprio nome aqui diz que na laje há um pré-dimensionamento da altura. Se isso é um pré-dimensionamento, esse valor que a gente encontra no final ainda é verificado. Então há uma verificação, por exemplo, de abertura de fissuras, máxima, uma série de cálculos, bem longa até, que confirma se aquela altura que você pré-dimensionou é suficiente para a sua laje. Outros detalhes importantes, ó, não custa lembrar aqui, ó, são as circunstâncias em que a gente está construindo. Então, por exemplo, a nossa região é uma região considerada de agressividade, de classe de agressividade 1. Praticamente não há indústrias de grande porte, então não é como uma cidade que aquela classe de agressividade é muito alta em relação ao concreto, que isso influencia, basicamente ela influencia no cobrimento. Ou seja, reparem nessa tabela aqui, ó. Então, estou dizendo que a gente está numa região de classe 1. A gente poderia estar numa de classe 2 e classe 3. O que que isso importa? Classe 1 é geralmente para rural ou submersa. Nós estamos numa região mais próxima da rural, por ser região do interior. Já uma região Rio de Janeiro, São Paulo, tal, a gente tem agressividade maiores, então a gente aumenta o cobrimento. Então, o cobrimento que a gente pode adotar nesse caso está relacionado a essa classe de agressividade ambiental, que pode ser vista nessa tabela aqui, ó. Então, se eu marquei a classe 1, olha o cobrimento que normalmente a gente vai utilizar. Para lajes, normalmente a gente vai utilizar cobrimento de 20 milímetros ou 2 centímetros, né? Para a classe 2 seria 25 milímetros e por diante.
Para vigas e pilares, o cobrimento seria de mínimo, né? Para a classe 1 de 25 milímetros ou 2,5 centímetros, e assim por diante. Essas tabelas são encontradas na 6118, então vocês, para o projeto real, aqui eu vou definir uma só para vocês. Façam o cálculo para cobrimento nominal de tanto, para não ter tantos cobrimentos diferentes entre vocês. Vai ter 20, 30 cobrimentos diferentes, mas saibam que esse cobrimento não é arbitrário, ele depende da região onde você está construindo. E também varia o cobrimento em relação à laje, viga, pilar e etc. Isso em resumo. Depois, para aquele Q que eu disse que vocês têm que calcular e que vocês já calcularam nos outros exemplos, até algum aluno, algum de vocês aí fez essa pergunta. Eu devo ter pedido para que vocês fizessem um cálculo lá de uma varanda. Então reparem que aqui eu não especificamente, ou seja, edifícios residenciais, eu não tenho a carga, a média da carga por metro quadrado para a varanda. Então, desses dois valores aqui, ó, de 1,5 e 2, se eu peço varanda, ou se você calcula uma varanda, uma laje de piso para varanda, você vai utilizar o maior desses dois aqui por segurança, tá? Assim que eu faço, por exemplo, assim que a maioria dos calculistas fazem por não estar especificado. Então, se for dormitório, sala, copa, cozinha, é 1,5. E se for essa área de serviço, lavanderia, 2. Então, desses dois, quando você tem dúvida, é um piso para edifício residencial e você não tem certeza de qual utilizar, utiliza o maior por segurança. Bom, então aqui algumas das circunstâncias estão relembradas e voltamos para a nossa sequência aqui. Ó. Então, essas verificações eu só citei, mas em outro momento a gente calcula algumas. Bom, aqui então está o resumo para lajes. Vocês vão fazer isso para lajes. Então são essas 3 lajes. E no final do projeto vai ter uma barrinha aqui. E vocês vão dizer para mim, essa barra é de tantos milímetros, é de tanto de cobrimento. Eu terei tantas barras e terei o espaçamento de tanto. É assim que esse é o resumo e esse é o projeto real que vocês fariam profissionalmente. Né? Assim também para negativo, enfim. Depois, nós já entramos no dimensionamento da viga na flexão. Então, vou ver os comentários antes. José Horácio, tem como PDF? Sim, eu vou mandar o PDF de cada um para... Na verdade, eu vou tentar fazer uma variação nessas medidas para que o projeto não fique igual. Então, eu vou fazer, por exemplo, cada um vai ter por exemplo, lajes um pouquinho diferentes, a medida das lajes vai ser um pouco menor, outras maiores. As vigas podem ter alturas, consequentemente terão alturas diferentes por os vãos serem diferentes. Mas, por exemplo, o BW delas, que é a espessura, geralmente de 12 a 15 para construções pequenas como essa, porque a gente tenta embutir na parede. Então, nossas paredes aqui têm 12, geralmente o cara tenta fazer com 12 para embutir essa viga na parede, não ficar aquela viga aparente. Mais alguma coisa? Lara, estou confusa, acho que agora foi. Pode falar a dúvida aqui, Lara. Sem mais dúvidas, então vou continuar aqui. Então, pessoal, no prosseguimento lógico, as cargas, no procedimento lógico não é que é lógico, ele é real. As cargas das lajes vão para as vigas. Então, em seguida, depois que vocês dimensionaram as vigas, vocês vão para as vigas e dali parte da carga nas vigas vem dessas lajes que vocês vão até calcular por área, pelo método das áreas. Mas, enfim, aqui tem, nessa sequência, vamos abordar aqui o dimensionamento das vigas na flexão, que vocês já fizeram alguns, muito parecido com o dimensionamento de lajes, é como se fosse a viga comparada com a laje, aquela laje fosse uma viga de 1 metro de BW, né? E aqui a viguinha com BWs bem menores, mas o método muito parecido. Então, quando a gente dimensiona a viga, a gente tem que observar, primeiramente, que tipo de... Voltando para o projeto, aqui nós temos, por exemplo,
uma viga que é biapoiada. E aqui nós temos um tipo de viga que é contínua. Então essas vigas são essa ressalva feita aqui. Ela é contínua ou biapoiada. Por que isso é importante? Porque você tem que pré-dimensionar no início, já no início, você tem que pré-dimensionar a altura das vigas, que foi o tema das últimas aulas. Como eu pré-dimensiono a altura da viga? Eu vou observar aqui se ela é biapoiada ou se ela é contínua. Se ela for biapoiada, eu divido o tamanho do vão teórico aqui por 10, e se ela for contínua, eu pego o maior vão e divido por 12. Então, isso que vocês viram, então isso que eu estou relembrando aqui para que vocês tenham a sequência. Então, eu aconselho, por que estou fazendo isso na verdade? Porque quando a gente aprende várias coisas detalhadas separadamente, depois é meio complicado juntar isso tudo. Então, quando a gente junta isso tudo, a gente pega os itens principais para que aquilo tenha um caminhamento. Então, tenho a essência do projeto. Laje para viga para pilar. Dentro da laje, qual é o procedimento para laje? Dentro da viga, qual é o procedimento para viga? E dentro do pilar, qual é o procedimento para o pilar? Isso falando de estrutura. Depois iria para a fundação, né? Na sua sequência real construtiva. Então, um dos objetivos dessa avaliação é que vocês também captem esse procedimento, vocês comecem a pegar esse raciocínio de que as construções têm uma ordem e eu vou pensar, estou nessa fase, o que eu preciso para construir nesta fase? O que eu precisaria ter feito antes e o que está conectado a ela? Enfim, nisso entra a compatibilização, cargas das lajes que vão para as vigas e assim por diante. Vejo o tipo de viga, aí eu pré-dimensiono a altura. O BW, isso aqui vai estar embutido no projeto, vai ser de 12 a 15. Talvez para ser um pouco diferente do outro, até 20, mas só por questão de diferenciação dos projetos, mas todos eles são BWs possíveis. Isso aqui vai ser definido aqui. Depois, feito isso, agora que a sua viga tem uma altura e já tem uma largura, e o comprimento dela vocês vão ver por aqui, né, através daquilo que a gente já viu. Então aqui você já consegue definir o peso próprio que ela terá, multiplicando pelo peso específico do concreto. Então agora ela já tem medidas que permitem você multiplicando pelo peso específico do concreto que você vai utilizar. Alguns vão ter concreto com FCK 25 MPa, outros vão ter 30, só para questão de diferenciação. Mas você tem o FCK do concreto, você tem o peso específico, você descobre qual é o peso próprio da viga. Que isso é essencial no cálculo da estrutura, porque naquela carga distribuída, projeto de viga, ali também está embutido, como vocês viram nas outras aulas, o peso próprio da viga. Então aquilo em resumo, quando você desenha aquela viguinha com os apoios do primeiro, do segundo, do terceiro gênero, etc., aquelas cargas distribuídas são basicamente cargas distribuídas que vêm do peso próprio da viga, daquela própria viga que você definiu a altura e BW agora, de uma possível parede que esteja ali em cima e também das cargas das lajes que vão para aquelas vigas. Ou seja, a carga das lajes vocês vão fazer aquele método das áreas por CAD ou desenhar manualmente, né, para quanto do peso que está distribuído naquela laje vai para as vigas. Então aqui, por exemplo, nós vamos suponhando aqui que nós quiséssemos fazer aqui, adaptando para aquele procedimento. Para este caso aqui eu teria essa divisão e para esta viga aqui, ó, esta viga biapoiada, viria a carga da laje referente a este trecho aqui, a este trapézio, calcularia a área desse trapézio, multiplicaria por Q e acharia a carga referente à laje. Então, nesta viguinha aqui, eu teria o peso próprio dela, eu teria a carga vinda dessa laje e mais o peso de uma possível parede que tem aqui. Às vezes a construção tem parede em cima, às vezes não tem, mas você tem que considerar o peso da parede, caso esse peso exista. Não é um valor que possa ser esquecido. Você
está dimensionando um projeto econômico para o seu cliente, você tem que considerar o que realmente existe. E mesmo que ele peça, às vezes ele fala que não vai construir, mas às vezes se você faz um projeto muito à conta, digamos assim, na carga, talvez depois ele se arrependa e construa em cima e você projetou para uma carga muito inferior. Então, às vezes, você dimensionar com um pouco mais de altura de viga ou com quantidade de aço, de modo que permita esses remendos, digamos assim, esse stick puxa que são as nossas obras no Brasil, principalmente interior. Então o cara não pensa nisso, mas no futuro ele às vezes constrói aqui em cima, então surge do nada uma parede aqui que no seu projeto não estava previsto. Então isso é a realidade. Isso é a realidade, então você às vezes ele até coloca uma escada, que a escada vem e descarrega nessa viga, só que se você projetou não considerando essas cargas, a sua viga vai ter um problema estrutural. Então, voltando, o método das áreas define isso, carga nas paredes. Outro detalhe das cargas nas paredes. Vamos fazer um desenho aqui para tentar exemplificar. Vamos dar uma olhada no chat. Aí, essa parte das áreas da laje já vai ser um pouco complicada. Na verdade, não, porque se você tentar fazer ela mesmo, só calculando uma ou duas vezes, principalmente para essas lajes pequenas, você vai ver que é um negócio muito simples. Eu mandei acho que para a Lara, se não me engano, um vídeo mostrando como se faz procedimento simples, mas é mais simples ainda. Eu até preferiria, se eu fosse escolher, que você fizesse até manualmente, desenhasse mesmo, pegasse escalinha, esquadro e tal, e desenhasse a sua laje, de modo que você encontrasse por medir triângulos, achasse a área e a partir dali calcularia. É até melhor para o aprendizado. Você faz no CAD por questão de agilidade. Então, Diego, os links das aulas anteriores estão todos... Sim, pega aquele link da playlist, então você vai ter toda a sequência. Tem um link da playlist, depois eu posso até passar para vocês, mas aquele link da playlist para a teoria das estruturas e o link da playlist para a estrutura sequência geral. Acho que só isso. Então, voltando. Então, aqui, ó, reparem que são muitos detalhes, como até a Lara já está aqui pedindo misericórdia, mas reparem que isso daqui eu estou passando nessa sequência e nesse formato porque eu estou tentando aproximar isso daqui da realidade. Porque, na verdade, os cursos, na maneira que eu fiz, da maneira que meus colegas aprenderam, por exemplo, eles já tinham as cargas. Então, isso lá na frente, que você não consegue dimensionar a estrutura, porque você aprende separadamente as coisas. Você aprende, calcule uma laje com tanto de carga, calcule uma viga com tanto de carga. Ele corta uma etapa, ligação entre os elementos da estrutura que são necessários para você executar. Então, se você não agora, você depois ficará perdido. Então, repare que isso daqui é um procedimento, não é difícil porque o professor quer, porque alguém escolhe. É o mais próximo possível da realidade para dimensionamento manual. Então, você faz isso e depois, até futuramente, você pode até escolher utilizar umas que vão auxiliar e agilizar algumas coisas. Por exemplo, para a teoria das estruturas, nós utilizamos métodos das forças, as vigas, reações de apoio, diagramas e tal. Mas, profissionalmente, você pode utilizar a F2 ou até outros programas diretos que já fazem essa análise. Né? Então, isso daqui você está digamos, ampliando o seu horizonte de conhecimento, de modo que você tenha uma base que permita até você utilizar o programa com maior segurança. Então, programa é ferramenta não é conhecimento. O cara que utiliza programa, o cara pode decorar uma série de procedimentos e fazer algumas coisas, mas as obras são cada uma diferente da outra. E aquele programa, ele gera uma série de resultados e gera também erros. E para corrigir o erro no programa, você precisa ter conhecimento estrutural, que você adquire, na verdade, calculando manualmente. Então aqui você vai ter uma noção mais abrangente de como funciona. Né? Quem faz projeto, por exemplo, TCC na área estrutural, já vê mais próximo disso que eu estou fazendo, embora também utilize programas, né, software. Mas aqui a estrutura é bem pequenininha,
é aquele básico que permite você ampliar depois o seu conhecimento. Então, para entender o complexo, você entende antes o simples. Não há como pular etapa. Se você pula etapa, é como se na sua parede faltasse o tijolinho de baixo que sustenta o de cima. Vamos para o item 5. O item 5 ele já trata do cálculo das reações de apoio. Então, aqui, neste item, é o que entra, finalmente, teoria das estruturas 2. Aqui, vocês vão pegar as vigas hiperestáticas que eu tenho no meu projeto. Então, aqui vocês vão reparar, não vou falar quais são, até já é óbvio aqui, só olhando já dá para ver, mas algumas são hiperestáticas. Essas vigas hiperestáticas, na qual vocês vão encontrar as cargas através dessas áreas, tal, carga de parede, enfim. Depois que vocês definirem essas vigas é o que eu vou avaliar como P1 na teoria das estruturas. Vigas hiperestáticas, que são aquelas vigas que a gente calcula. Então você vai montar sua viguinha real, com o peso próprio dela já embutida na carga distribuída, com o peso da parede, caso haja a carga distribuída, com o peso dessas, com a carga também já seguindo das vigas. Então reparem que nem todas são hiperestáticas, eu vou pedir para avaliar na teoria 2 só as vigas hiperestáticas e talvez futuramente a gente vê alguma coisa para anexar, que está desproporcional concreto com teoria 2, mas isso depois a gente conversa. A princípio é isso. Dimensiona lajes e vigas, e esta parte do dimensionamento ele vai servir para a teoria das estruturas 2. Ou seja, vocês vão aplicar o método das forças, ou seja, essa etapa intermediária é a conexão, é a ligação entre as duas disciplinas. Porque você aprende, na verdade, a fazer manualmente nesta etapa. Ela é uma etapa que se insere dentro da estrutura de concreto. Então, aqui, normalmente, quando se ensina, o autor no livro já passa, já te dá o diagrama, ou já te fala para calcular a viga com tanto de momento, tanto de momento negativo, tanto momento positivo. Aqui vocês vão fazer o de vocês. Vocês vão realmente qual a ligação entre os elementos para que aquilo tenha uma sequência bem próxima do real. Então, ó, depois que vocês fizerem esta parte de teoria das mais enjoadinha, digamos assim, vocês vão traçar os diagramas de esforços, e com os diagramas de esforços vocês vão voltar a dimensionar as suas armaduras nas vigas. Só dimensionamento na flexão, tá? Por enquanto não vai ter estribo não. Para estribo você precisaria do cortante, e também o cálculo do estribo ainda não ensinei ainda. Nesse dimensionamento das vigas, área do aço, ela vai dizer... Aqui pode parar nisso, eu não vou pedir detalhamento. Detalhamento, comprimento, quantidade e tal, fica para lajes, detalhamento não precisa para vigas não. Nas vigas você escolhe, a partir da área, você escolhe a bitola e diz o espaçamento e está finalizado. Então, em resumo é isto, né, que eu vou pedir para vocês. Daqui a pouco vou abrir aqui para perguntas. Daqui a pouco a gente parte para método das forças, uma revisão geral. Até um aqui que vai fazer com que vocês entendam melhor por que aquilo funciona. Aquela série de fórmulas e tudo mais. Então esta parte, já vou abrir para as dúvidas de vocês. Estou de olho no chat, caso há uma dúvida. E amanhã eu já passo para vocês o projeto, já podem começar a calcular as vigas e tudo mais. Então estou no chat suas perguntas. O delay aí deve dar, não sei, 1 minuto, 30 segundos, não sei. Estou esperando, mandem as perguntas no chat. Perguntas aqui. Então, de novo, a respeito dos links. Eu vou colocar todas essas aulas em playlists, né? A playlist do Estrutura de Concreto, playlist
para a teoria 2. Então, ali vocês vão ter na sequência até que aconteceram as aulas. Gabriele, explicou o trabalho? Então, Gabriele, eu expliquei já no início. Na verdade, o que estou fazendo aqui é basicamente explicar o trabalho. Então, se você chegou agora, depois, eu acho até que tem como voltar, mas a princípio assista o restante da aula e depois você dá uma olhada no início, para ter explicação toda. Qualquer coisa, manda uma dúvida também no FASAP Virtual. José Horácio. Vai ser um trabalho para as duas matérias. Exatamente, vai ser um trabalho uno. Justamente eu pensei nesse trabalho para que houvesse essas duas disciplinas juntas, interligadas, para que vocês aproveitassem de tudo e tivessem um conhecimento mais amplo. Então esse é o mais próximo do real, então pensei nisso, vai ser mais proveitoso. Vocês vão ver quando vocês estiverem pronto, o resultado pronto, vocês vão verem a vantagem que é você fazer um projeto completo, mesmo que pequeno. Você fazer todo o procedimento te modifica muito. Por exemplo, se você fosse numa obra, se você visse o procedimento, aquilo que você vê, tem coisa que é muito mais fácil você vendo do que essa explicação toda. Isso aqui são muitos detalhes, você não tem a vivência de ver o que está acontecendo real, então às vezes você esquece. Mas a obra que você vê sendo executada, então você tem essa vantagem de aquilo ficar gravado na sua memória diferente. Prazo. Na verdade, isso daqui, vocês podem até estar assustados por estar vendo, assim, parece muita coisa, mas não é uma coisa que um profissional faz em uma tarde, na verdade. É um dia no máximo, ele faz tudo isso. É um negócio relativamente simples. Mas eu vou dar um prazo para vocês, a princípio, dia 27, tá? Porque tem que encerrar dia 30, aí eu vou começar a corrigir tudo de tudo, dependência e tudo mais, dia 28, 29 e 30. Então preciso que vocês me entreguem isso dia 27. 27, qualquer coisa a gente combina uma outra data, mas é impossível ser depois do dia 28. Então vocês vão fazer, escanear e vão... Provavelmente a FASAP queira que vocês enviem pelo FASAP Virtual. Então isso aí eu vou explicar como vocês vão enviar ainda. Podem usar um aplicativo, gerar aquele PDF e enviar, isso aí. A princípio se preocupem em calcular. Depois, está travando. Kepler, aqui está mal bugado. Ok, é o vídeo, é o áudio, o que está travando? Estou mandando aqui uma mensagem. Está o delay aí, mas eu estou mandando aqui pelo... Está travando? Então, Matheus, dia 20, mas a princípio dia 27. É afirmar a princípio dia 27. Depois a gente conversa, mas vocês vão ver que é relativamente um pouco enjoado de fazer, mas não é tão complicado não. Como é a primeira vez que vocês calculam, talvez tenha alguma dificuldade, mas é um projeto muito simples. Então, Lara, tinha travado tudo, mas voltou. Então aí me confirma se vocês entenderam o que foi explicado. Estou à disposição para tirar dúvidas. Daqui a pouco a gente para a teoria das estruturas. Aí, no caso, pode ser feito à mão e escaneado ou fazer no computador. Então, eu recomendo fazer o cálculo. Pode ser feito o cálculo na mão, né? E talvez só lá no final você detalhe a laje e a viga na... Mateus, é bem enjoado. Sim, na verdade o real é muito pior. Isso aqui é uma simplificação. Diego, como vai enviar o trabalho? Então, vai ser provavelmente através de plataforma. Se a plataforma não funcionar, eu peço por e-mail, mas eles estão pedindo por plataforma. Vai ter algum vídeo explicativo aí mostrando como enviar, mas isso aí, com o tempo,
A gente vai conversando e vocês vão entendendo. Mas a princípio por WhatsApp virtual. Então, parece que ouviram. Valdinei reclamando. Que furada. É, Valdinei. Escolheu ser engenheiro? Que furada, hein? Normalizou. Pá, 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 pá. Aí, computador é bem complicado, tal, 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 tal. Faz a mão, calcula a mão e escaneia. No detalhamento da laje, se vocês forem fazer à mão, utilizem régua, esquadra, para que aquilo fique mais proporcional. Então vocês fazem o desenho dessas lajes, desse PDF, ou até imprimam esse PDF, que eu vou passar para vocês, e façam um detalhamento em cima dele. Acho até mais fácil. Aí vocês coloquem lá a laje, nas lajes, as vigas e etc. As vigas não, as armaduras. José Horácio, escanear e mandar. Isso aí, provavelmente isso. Ou foto ou PDF. Provavelmente PDF unirem num arquivo só. Então, mandem dúvidas. Muitas dúvidas vocês vão terem a partir de que vocês tentem calcular. Então, o objetivo daqui também é que vocês tentem calcular e é aí que apareça a dificuldade. Né? Que se eu falo tudo, é que reparem que de vez em quando eu utilizo o termo, está tudo mastigado. Leia-se mastigado, estou fazendo um trabalho que deveria ser de vocês. Então vocês agora vão ter que fazer um trabalho que realmente vocês têm que fazer e que ninguém vai fazer para vocês profissionalmente. Lara, quando você nos mandar o trabalho, podemos tirar dúvidas apenas na hora da aula? Podem tirar por WhatsApp virtual. Ou não pode tirar dúvida. Lara perguntando se pode ou não tirar dúvida. Pode tirar dúvida, mas eu não vou fazer o cálculo para vocês. Eu só vou orientá-los de modo que vocês resolvam. Na verdade, tudo que tem aqui já foi explicado nas aulas, mas eu quero agora que vocês ponham numa sequência que gere um projeto. Miriam, travou. Eu acho que deve ter travado nessa minha fala e a explicação já deve ter corrido. Se a explicação transcorreu, vocês conseguiram entender, está ok. Essa parte aqui, de em diante, eu só estou tirando dúvida do chat. Mais dúvidas? Mandem aí. Travou. Miriam, voltou. Tá dando uma travada. Aparentemente, eu acho que é o seguinte, eu acho que essa internet ela não tem uma taxa de upload suficiente. Como eu nunca tinha utilizado lá, eu nunca precisei, na verdade, de uma internet rápida. Essa internet acho que é 15 megas. É uma 15 megas e ainda instáveis. Eu acho que a taxa de upload, pelo que eu pesquisei aqui, mínima, deve ser em torno de 2.000. Esta não chega a 1.000. Né? Então precisaria de uma internet bem mais rápida. Eu acho que aumentando a internet, a velocidade de internet, a taxa de upload aumentar proporcionalmente. Eu não sei como é que funciona, mas acredito que seja assim. Camilo, muita coisa, diminui um pouco aí. Camilo, fazer, vou aumentar, só porque o Camilo pediu.
Lara, como assim, ponto? A questão que eu expliquei tudo e depois parei para as dúvidas. Eu queria saber se o delay está tão grande, ah, de modo que alguém esteja ainda assistindo a parte da explicação do trabalho e não esteja nem ouvindo a explicação. Mas aparentemente está todo mundo já ouvindo minhas explicações do chat. Então, eu estou parado esperando as dúvidas, tá? Não é delay, não. Eu que parei. Kepler, você pode controlar o delay, porém tem um delay mínimo. Pelo que eu vi, Kepler, é 2000 mesmo de upload mínimo. Fora isso, vocês não têm tanto problema ainda, porque eu reduzo a minha imagem e vocês veem, na verdade, o slide. Então, para esse caso, o problema é diminuído. Mas se tivesse tela cheia, ficaria toda hora a imagem travando e não tem jeito. Por exemplo, aqui está dizendo, ó, taxa de stream aqui, tal, insuficiente. Às vezes está internet considerada excelente e às vezes cai. Então a instabilidade dela derruba o link. O pessoal já perguntando sobre o restante da aula. Então mandei aí a pergunta. Se vocês querem ir direto para a teoria 2, na verdade isso aqui tudo está junto, né? Agora então poderia então explicar a parte de teoria 2, aí encerraria a parte das aulas e ficaria agora só para as dúvidas o restante da aula. Para mim tanto faz. Então respondam aí. Então vou fazer o seguinte, quem quer que passe direto para a teoria 2, responda sim no chat, que aí a gente passa, eu explico, depois vou lá para fazer a virtual, vocês tirem as dúvidas que vocês quiserem. Só responder sim aí que eu já passo para a teoria 2, explico aquela parte teórica. É só vai auxiliar vocês em alguma coisa, aprofundar um pouquinho melhor o procedimento, mas é coisa rápida. Então vamos lá, vou passar para o pessoal respondendo que sim. Então a gente termina essa parte e vamos para as dúvidas. Jamilton, mas pelo que entendi, nós tivemos e escutamos no exato momento. O senhor é que demora para ver as perguntas para respondê-las, pelo menos assim que vejo. Então, Jamilton, é que eu não vejo simultaneamente a tela e o chat. Eu explico e depois olho o chat. Então são coisas diferentes. Então eu tenho que parar, olhar o chat. Então por isso que às vezes, e além do delay, né? Então dá essa diferença por causa disso. Além do delay, eu também tenho que sair da tela para explicar as outras coisas. Então, ok. Vamos para teoria 2. Depois ficamos só para dúvidas gerais. Então, continuando, pessoal, para vocês explicar para vocês em relação ao método das forças, não é um procedimento assim, na verdade, uma revisão geral e um aprofundamento de alguns aspectos do método, vocês vão entender um pouquinho melhor por que aquilo funciona.
Então reparem que aqui eu já coloquei o resumo do procedimento. Vocês podem entender, isso faz diferença, que o método das forças é uma técnica, como toda técnica, é aplicada segundo o objetivo. Então, o método das forças é uma técnica buscando o objetivo, que é isso que vocês têm que se perguntar. Bom, se é uma técnica, qual é o objetivo dessa técnica? Então, vocês já viram que essa técnica é aplicável a estruturas hiperestáticas. Sendo aplicável a estruturas hiperestáticas, o que eu mudo quando eu tento resolver estruturas hiperestáticas? Eu tento achar aquelas reações de apoio. VA, VB, momento em A, momento em C. Objetivo de teoria 1, só que as estruturas são mais complicadas. Então os métodos se tornam mais complicados porque eu já não consigo, assim como em teoria 1, resolver a minha viga com aquelas equações de equilíbrio. Então o método das forças é uma opção para vigas hiperestáticas, viguinhas mais complicadas. Então aqui, ó, vamos repassar brevemente aqui quais são, digamos, as regras do jogo. Então é um método. Você pode encarar isso como um jogo e esse jogo tem as suas regras. É isso, simplesmente isso. A gente não está tão profundamente na teoria para saber como tudo funciona. A gente basicamente está tendo aqui uma aula que te dá algumas regras. Essas regras funcionam, tanto é que as estruturas grandes aí ficam se sustentam seguindo essas, e vocês têm que treinar essas regras para que isso fique na memória. Então, o procedimento precisa ser executado, precisa ser treinado. É aquilo que eu sempre falo com vocês. Uma coisa é entender e outra coisa é aprender. Se eu falo aqui, canto aqui, sei lá, qualquer coisa aqui em outra língua, em latim que seja, vocês vão entender o que eu estou falando ou não. Vocês vão entender, mas podem não aprender. Mesmo que eu cante aqui uma música qualquer. Posso cantar uma música uma música em português que seja. Uma música que vocês nunca ouviram. Eu canto, vocês entendem, mas vocês não aprendem. Então, vocês têm que, quando vocês estudam, diz se vocês entenderam, se vocês aprenderam. Primeiro, se vocês entenderam, eu estou entendendo? Se eu estou entendendo, qual é o objetivo disso? Como que eu faço? O que, por quê, para quê, onde, quando, como? Aquilo que a gente já trabalhou, aquelas perguntas. Você responde essas perguntas para si mesmo, entende para si mesmo e de modo que você seja capaz de até explicar isso para os outros. Então, o método das forças tem as regras que eu vou entender e vou treinar para aprender. E vou aprendendo até por comparação. É impossível eu te ensinar todos os casos possíveis, porque todos os casos possíveis, amanhã pode surgir um outro. Você colocando mais um pouquinho de carga, já surgiu um novo caso. Então, eu tenho os casos possíveis, você vai resolvê-los por comparação. Você aprende um e o que mudou para você adaptar para resolver o outro. É assim que funciona. Você é básico, por isso a base. Tem um princípio lógico que é comum a todos. Você aprende o princípio e adapta para resolver questões diferentes. Isso é o mais importante de tudo, né? Tornar vocês capazes de fazerem coisas que até ninguém te ensinou. Uma obra, todas as obras que vocês fizerem vão ser diferentes das outras. Então você aprende uma e quando você faz a segunda, você tem a experiência da antiga que você utiliza para, adaptando, fazer uma obra nova. Esse é o resumo da situação. Entender, aprender, diagnosticar a sua situação e treinar para que aquilo fique em memória, na sua memória, que é diferente de, por exemplo, decorar. Então, seguindo aqui, ó, determinar o grau de hiperestaticidade é o primeiro item. Vocês estão cansados de fazer isso já, né? Passei vários exercícios em que vocês mediam nas suas estruturas o grau de hiperestaticidade. Então, esse é o primeiro passo. Saber se a estrutura é realmente hiperestática e qual é o grau de hiperestaticidade. Então, se ela é grau 1, grau 2, grau 3, isso vai modificar a fórmula que a gente vai utilizar. Feito isso, determinado o grau de hiperestaticidade, você vai transformar a sua estrutura em uma estrutura isostática. Como? A gente fez isso quebrando aqueles vínculos. Então, se ela é grau 1, você vai quebrar o vínculo uma vez em rótula, que é como se você quebrasse o vínculo também uma vez. Então, é uma maneira de você transformar aquela estrutura hiperestática em isostática, ou seja, torná-la ela fatiada e mais fácil, e depois você junta as informações para resolver de maneira global, digamos assim. Então, ó, aqui tem uma lista geral teórica, mas, em resumo, poderíamos dizer o seguinte. Grau de hiperestaticidade. Depois eu quebro o vínculo. Depois eu vou para o sistema principal e acho
reações de apoio e o diagrama de momento do sistema principal. Sendo o sistema principal o sistema sem o hiperestático, só tem o carregamento. Depois eu vou por hiperestático. No hiperestático 1, eu só coloco o hiperestático 1, as reações de apoio e acho o diagrama de momento do hiperestático 1. Hiperestático 2, a mesma coisa, só que eu coloco o hiperestático 2, calculo as reações de apoio do hiperestático 2 e o diagrama de momento do hiperestático 2. Enfim, isso se eu fosse grau 2 de hiperestaticidade. Então, ó, recapitulando, grau de hiperestaticidade, quebro os vínculos, faço o sistema principal e os hiperestáticos. E nos hiperestáticos e no sistema principal, o objetivo dessas subetapas é encontrar as reações de apoio, né, que são as parciais, e os diagramas de momento. Depois vocês vão para o cálculo das deformações, que são aqueles deltas. Delta 10, delta 11, tal. E essas deformações, eu vou mostrar para vocês depois, são calculadas utilizando os dados que vocês calcularam para cima. Feito isso, vocês calculam os hiperestáticos, que são aqueles x1, x2, hiperestáticos 1 e 2 pares, monta as equações, feitos os cálculos, acha os VA, VB, VC, ou seja, as reações de apoio, e monta os diagramas. Isso aí, assim, rememorando o procedimento, esse é o resumo. Aqui, mais teoricamente, tem esse resumo aí do slide, mas o que eu disse aqui já abrange tudo, basicamente. Então, reparem que agora a gente vai para o que está acontecendo de fato, mesmo que seja um exemplo que a gente ainda não trabalhou, mas ele tem o mesmo princípio, e depois futuramente a gente trabalha um pórtico simples também, para vocês aplicarem. Mas o que eu quero aqui nem é isso, é que eu quero que vocês entendam a relação entre aquelas fórmulas e o que está acontecendo com a estrutura. Então, no chat aqui. Então, sem perguntas, então continuando. Então, reparem, pessoal, nesta figura aqui. Esta é a figura com o meu sistema inicial. E é isso aqui que eu tento resolver. Se é isso aqui que eu tento resolver, o primeiro passo, como vocês viram, é medir o grau de hiperestaticidade. Como aqui eu tenho dois apoios do terceiro gênero, que são engastes, eu teria 3 reações para cada uma delas, subtraindo daquelas 3 equações de equilíbrio, isso me geraria um grau 3 de hiperestaticidade. Então, ó, é isso que eu quero que vocês vejam aqui. Esquece que é pórtico, esquece tudo. Só observa as reações de apoio e veja que isso tem grau 3 de hiperestaticidade. Então, quando eu vejo que isso aqui tem grau 3 de hiperestaticidade, eu tenho que agora quebrar os vínculos, digamos assim, e como eu quebro os vínculos depende de cada um projetista. Então, vocês podem quebrar os vínculos um diferentemente dos outros. Então, reparem o que aconteceu nesse vínculo aqui para este vínculo aqui para este. Se eu tenho grau 3, eu vou quebrar os vínculos 3 vezes. Deste para este, eu quebrei o 3. Então, ele se tornou de grau 3 para grau 2. E quando ele foi quebrado uma vez, esse esforço que eu quebrei tornou um hiperestático, que é esse x1. Ok? Quebro o vínculo e substituo por um hiperestático U à medida que criei. Então, aqui eu quebrei uma vez, criei um hiperestático. No ponto B, eu vou quebrar 2 vezes para inteirar esses dois. Poderia quebrar 2 vezes no A? Poderia. Isso aí independe, isso aí vocês escolhem. As escolhas estão no procedimento. Né? Tem uma base, tem um princípio lógico real no procedimento, mas cada coisa que vocês alteram pode ser fácil ou mais difícil. Como que vai ser? Como que eu vou saber? Só treinando que vocês vão perceber que algumas coisas vão tornar o problema mais difícil. Percebendo que ele fica mais difícil, vocês voltam e quebram um vínculo de uma outra forma. Né? Assim como, sei lá, equações diferenciais tinha isso, não tem um caminho que eu possa dizer, esse caminho vai ser sempre mais fácil. Isso não existe. Então, estático. Quebrei 2 vezes, criei 2 hiperestáticos. Aqui quis quebrar 2 vezes, criando x2 e x3, ou seja, uma força horizontal e um momento. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero relacionar essas medidas com os deslocamentos da estrutura. Que a gente aplicou as fórmulas, mas que deslocamento? A gente pensa, o que está deslocando? Vocês vão ver agora. Então, essa estrutura real,
é difícil de ser feito de maneira, uma fórmula simples, então ele é fatiado nesses dois. Então eu tenho aqui o sistema hiperestático e tenho o sistema principal. E esse aqui ainda vai ser fatiado em 3, né? Porque eu vou ter o sistema principal e 3 hiperestáticos. Então eu estou fatiando um problema complexo em problemas mais simples, em problemas isostáticos que eu consigo resolver por isostática. Aí depois eu junto tudo isso que eu consegui por isostática, junto tudo e no final eu acho a resposta global. Então reparem que a soma desses dois gera a estrutura real, ou é o desmembramento disso. No sistema hiperestático, eu não tenho carregamento aqui. Ele não tem. Olha o pontual aqui, que é carregamento. Não tem no hiperestático. No hiperestático, no sistema hiperestático, eu só tenho os hiperestáticos aplicados. No sistema principal, eu não tenho hiperestático nenhum, eu só tenho os carregamentos distribuído, pontual e tal, tal, tal. Então, isso que eu estou enfatizando é isso que acontece em todas as vezes que vocês aplicam o método das forças. Eu tenho o sistema principal, no qual há carregamento, pontual, distribuído e tal, e tenho o sistema hiperestático, no qual há os seus hiperestáticos. Aqui eu tenho esse sistema hiperestático geral, mas se eu faço o H1, que é o hiperestático 1, eu só coloco nele o hiperestático 1. Se eu faço o 2, eu só coloco o 2. Se eu faço o 3, só coloco o 3 e assim por diante. Então, isso que está acontecendo. Eu substituí aqui, quebrei e criei essas forcinhas, esses esforços que vão impactar na minha estrutura. Como impactar? Assim. Então, reparem que aqui eu tenho a estrutura completa com esses vínculos que... Então, eu tenho todas essas reações e tal, criei uma estrutura completa. E agora, esse momento, esse hiperestático aqui, reparem que ele é tal do deslocamento. Aqui eu tenho deslocamento ΔΔ, que é aquele deslocamento que a gente calcula, naquelas fórmulas das outras aulas. Então, o que é esse deslocamento? Aqui eu tenho um momento que tende a girar essa barra no sentido horário. Ou seja, esse é o deslocamento. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o deslocamento dessa barra. Essa barra se deslocou para cá. Então reparem que ela estava na vertical, se deslocou para esse plano inclinado, e ΔΔ é esse ângulo aqui. Ó. Então o deslocamento nesse caso é um ângulo. Então é isso que está acontecendo. É isto que a gente está calculando, coisas assim que a gente está calculando quando a gente aplica. Aquilo é um procedimento abstrato, mas que vem de uma realidade que acontece. Então quando eu crio esse momento, eu quis criar ele dessa forma, aplicando isso na estrutura, ela vai envergar, ela vai inclinar. Então reparem o que acontece do outro lado aqui também. Do outro lado, eu tenho o hiperestático 3, que é uma força empurrando para a direita. Então essa barra, ó, se deslocou para a direita. Ela estava aqui e se deslocou para a direita. Então esse é o deslocamento ΔΔ30, tá? Caso houvesse uma estrutura de grau 3. O deslocamento do x2 é um momento, então ele inclina, ele gera um ângulo aqui. Ó. Então, acho que estão entendendo. Qualquer coisa, apliquem aí. Digitem aí. Enfim, resumo. Aqui eu tenho uma estrutura no qual os esforços estão inclinando, estão movimentando a minha estrutura. Por isso o deslocamento. Esses hiperestáticos que você criou quebrando os vínculos têm efeitos e a gente está medindo esses efeitos. Calculando esses deslocamentos, a gente está medindo os efeitos daquilo que você criou quebrando os vínculos. Isso é o resumo. Então, ó, isso no sistema principal aconteceu isso, tá? Esses deslocamentos. Olha aqui agora no hiperestático 1, no qual eu só tenho atuando o hiperestático 1. Então, eu tenho uma estrutura que ela vai inclinar, na verdade tem um impacto geral. Então aqui você repare que ela é solta desse lado, quando você gira, toda a estrutura se move junto. Então, embora aqui poderia estar preso, né? Mas como é um apoio do primeiro gênero, então essa barra ela meio que foi deslocada para cá porque toda a estrutura está amarrada. Então eu tenho uma estrutura assim, ligada nessa peça, ligada nessa peça. Então quando eu modifico se eu torço ela, tudo isso aqui se move junto. Então é o que está sendo demonstrado no hiperestático 1. Eu modifico essa estrutura com esse momento e toda a estrutura se move junto. Então, quando a gente calcula
delta 11, delta 2031, a gente está medindo esses deslocamentos. E com matriz, incrivelmente, com aqueles sistemas, né, que na verdade é um tipo de matricial também, a gente consegue medir o que está acontecendo. É uma fórmula matemática que se aplica na realidade para a gente medir os deslocamentos, né? Enfim, tudo aqui acontece de forma parecida. Temos aqui, ó, para o hiperestático 2, a mesma coisa, só que agora está atuando esse momento do hiperestático 2. Então, o que acontece com a minha estrutura quando eu giro na barra 2, na barra em B? Então, minha estrutura se modifica toda. Então, reparem que ela se modifica em função do esforço mais presa nos seus apoios, né? Se eu tivesse apoio do primeiro gênero aqui e aplicasse o x2, tudo seria deslocado para a direita. Eu vou mandar esse slide para vocês, talvez essa imagem não tenha ficado muito nítida aí, porque para mim aqui está numa nitidez média. Então eu vou mandar o slide para vocês, mas acredito que acompanhando a minha voz aqui já dá para ter uma ideia do que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as ações têm efeitos, e esses efeitos são esses deslocamentos, e esses deslocamentos são os valores que a gente está medindo quando a gente calcula com o método das forças. Esse é o resumo da situação. Esse é um desenho que representa o que está acontecendo. A gente calculou tudo aquilo sem imaginar até o que está acontecendo, né? Então aqui está o desenho da situação. Feito isso aqui, a gente vai ter então a fórmula geral. Então esta é a fórmula para grau 3, né? Como se fosse uma matriz que se expande por linha e coluna. Se eu tivesse grau 2, eu teria esta fórmula. Se eu tivesse grau 1, eu teria esta fórmula, e assim que funciona. Se eu tivesse grau 4, que nem a gente não fez nenhuma, ela se expandiria linha por coluna. Então, esses são os deslocamentos que a gente precisa, e esses são os hiperestáticos que você criou. Então, x1, x2 você criou quando você quebrou os vínculos, e quando a gente mede isso e multiplica lá no final por esta fórmula, a gente começou a juntar as informações que a gente encontrou fracionadas. Então, no sistema principal SP0, no H1, no H2 e no H3, que são os hiperestáticos para esse caso, nós temos valores que aqui a gente combina. Nessas fases a gente combina esses valores, então a gente acha a reação, que é o quê? VA, VB, VC e tudo mais. Então, o objetivo do método, então, é um jogo que tem um objetivo. O objetivo do jogo é encontrar as reações. Com as reações eu posso, por exemplo, dimensionar os pilares. E com os diagramas eu posso dimensionar vigas, né? Então eles visam objetivos reais. Toda essa abstração, toda essa maçaroca de fórmulas aqui, ó, não foi criado porque alguém gosta. Foi observado, criado uma regra baseada na realidade. Então há uma relação com a realidade, tanto é que funciona. Então, de maneira geral é isso. Vou para o chat agora. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem a respeito de teoria 1 e teoria 2, a respeito da prova. Vou mandar o PDF para vocês pela Lara, e ela vai postar no grupo. Pedir para ela postar no grupo. E podem inclusive, perguntar aí no chat ou no FASAP virtual. Então, vou esperar o delay passar. Estou no chat. Só a última coisa que eu falei aqui, ó, eu não tinha falado para vocês ainda, eu tinha comentado, mas tem uma coisa aqui interessante para vocês, que é em respeito daquele detalhamento das armaduras. Olha essa relação aqui, ó. Isso aqui vem de um projeto real, tá? Um projeto de estruturas. Aquele 2N3 que vocês viram, eles são simplesmente essa nomeação. Então o cara num projeto real, ele utiliza diversas barras, barra de 8, tal, num comprimento X, num comprimento Y, e ele nomeia. Então a N1 é de 8 milímetros e ela tem tanto de comprimento, e assim por diante. A N2 é de 8 milímetros, são 24 dela, e ela tem tanto de comprimento, e por aí vai. Você cria no seu projeto, que tem diversas barras, uma legenda que nomeia cada uma delas para facilitar a interpretação. Então eu preciso de tantas N1, de tantas N2, a tantas N3. Por que eu não chamo diretamente pelo diâmetro? Porque eu posso ter
duas barras de 8 milímetros com comprimentos diferentes. Então eu chamo as duas de 8 milímetros por nomes diferentes. A N1 de 8 milímetros tem tantos metros. A N2 também de 8 milímetros tem tantos metros. Então aqui é um dado interessante para que vocês vejam um projeto mais próximo do real também. O que mais interessante aqui que tem, depois eu posso até passar essa apostila para vocês, é uma apostila interessante de concreto armado, mas não vai cair nessa P1 não, porque ela é muito extensa, mas ela tem coisas interessantes aqui, por exemplo, esse projeto estrutural. Aqui eu tenho as lajes com a sua armadura já detalhada, né? Então, eu tenho essa prancha de forma, planta de forma, enfim, diversos detalhes. Isso daqui é mais próximo do produto que vocês vão estar desenvolvendo. Vocês fazem tudo isso buscando um objetivo. No projeto estrutural, o objetivo é ter a quantidade de aço, dimensões da laje, quantidade de aço, quantidade de vigas, pilares. Isso é o projeto estrutural. Então vocês vão apresentar como produto do trabalho de vocês algo parecido com isso, e o restante é detalhamento. Isso permite que a estrutura ganhe forma, que ela seja executada. E aqui mais detalhes, enfim, não vou me ater muito a isso não. Uma outra aula eu detalho melhor para vocês, questão dos momentos, enfim. São detalhamentos que a gente pode fazer, tenha um relatório do que foi feito, até a gente permite uma análise estrutural mais aprimorada, digamos assim. E encerramos aqui a questão da aula. Estou agora à disposição para dúvidas. Há muito tempo aí, só estou vendo o chat. Então no chat Miriam, vamos pedir ao Nelson para não ter aula para a gente conseguir dar tempo para essa avaliação dele. Não entendi. Vamos pedir para o Noelso para não ter aula para a gente conseguir ter tempo para fazer a avaliação. Miriam, pode tirar o projeto, vou passar o PDF para vocês. Já podem tirar a dúvida agora. Né? Eu vou lá para o FASAP virtual, mas vocês tirem dúvidas. Mas vocês têm que tirar dúvidas, porque eu vou para lá e poucas pessoas perguntam. Né? Miriam, lê o chat. Miriam, Noelso, lê o chat, por favor. Já vi sua pergunta aqui, acho que só essa, né? Então, eu estou à disposição para dúvidas. Podem ir fazendo. Já podem ir tirando as suas dúvidas. Eu só vou modificar amanhã aquela planta. Aquilo é uma planta geral, não vai ser igual para todo mundo. Eu só passaria para vocês terem uma ideia, mas eu vou modificar vigas, lajes, medidas de lajes e assim por diante. Já estão me ouvindo? A explicação do estão no método das forças ainda. Miriam, não entendeu o que eu falei? Digita. Kepler, vai mandar para quando o arquivo? Então, posso mandar esse, ele não é o seu arquivo. Ele só serve para você tirar alguma dúvida. Priscila, nossas dúvidas começarão com fazer. Exatamente, mas essa é a ideia, tá? Miriam, lê o que a Lara falou. Lara, poderia ser uma aula só para dúvidas do Fazia e ele ficava disponível para tirar dúvida. Pode ser, pode ser. Mas, aula para dúvida, vocês têm que começar a tentar fazer. A princípio, vocês podem até olhar alguma coisa aí, mas aconselho já tirar dúvida das outras aulas. Quando vocês começarem a fazer a partir, procurem com as suas dúvidas do projeto. Né? Que aí você vai ter o seu projeto. Priscila, muita coisa. Exatamente, essa é a ideia, Priscila. Não é tanta coisa assim, não. É porque vocês estão mal acostumados. É um projetinho relativamente simples, mas ele vai ser proveitoso. Vocês vão ver que isso vai mudar a respeito de um projeto. Depois a gente encaixa vigas, a
gente pode até aproveitar isso lá na frente, mas para quem quer aprender e não quer apenas enrolar, vocês vão ver que é muito bom. Isso aqui é muito bom. Eu não fiz isso na faculdade, isso me gerou uma deficiência que só quando profissional que eu tive que correr muito atrás para sanar. Vai ser um projeto para cada? Sim, provavelmente sim. Com poucas alterações, muito parecido, um vai ser diferente. Um vai ter uma laje diferente do outro vai ter viga diferente do outro, e assim por diante. Miriam, também acho que poderia ser em grupo. Ativo vai ser individual, não vai ser aquele copia e cola geral como a gente está acostumado a ver aí. Cada um tire sua dúvida. Lara, me ignorou. Não, eu acho que já respondi. Kepler, vai te dar muito trabalho. Vai dar um trabalho descomunal, mas já está previsto. É isso mesmo que eu planejei. Mas visam o objetivo. Um dia, vocês vão me agradecer, que isso vai fazer muita diferença na vida profissional de vocês. Vocês vão ver. Miriam, não tem como ser outra coisa não? Miriam, já vou explicar para todo mundo, ó. Muita coisa para tirar a dúvida. Não é tanta coisa não. Na verdade, ele é são coisas repetidas. Vocês vão ver que vocês vão aplicar a mesma coisa várias vezes. Então, eu aconselho não tentar fugir. Muitas vezes a gente acha que o professor está tentando complicar a situação, mas essa situação é uma situação, comparado com o real, muito simples, muito simples. Não tem que fugir disso não. Fugir disso é fugir da sua obrigação. Não há como. Fugiu disso, haverá consequência. Muito séria, aliás. Aldinei, eu não vou ter tempo para fazer isso não. Não estou em isolamento trabalhando normalmente, é muita coisa. Você nem começou a fazer ainda, não tem ideia do trabalho que dá. Aldinei. Primeiro tenta fazer, depois a gente vê. E reparem no projeto que eu vou enviar para vocês. Ali tem coisa que tá mais fácil do que parece por causa de simetria e tudo mais. Vocês olham o projeto, reclamam antes de tentar fazer, porque vocês não têm noção ainda do que ali é simétrico, o que não é. Eu estou passando ainda para que vocês percebam, né? Então eu quero que vocês interpretem o projeto. Não tenho ideia de o que vocês estão ouvindo aí, de quanto tempo de delay, não. Então, se eu ficar muito tempo parado, estou esperando o chat. Mas, em resumo, é isso. Primeiro, tentem fazer. Para com isso, em qualquer disciplina, de reclamar antes. Isso aí não existe. A obrigação de vocês não vai se tornar mais fácil, porque se você quer um negócio mais fácil indevidamente, você está fingindo que está aprendendo. Isso aí você tem que nunca encare a disciplina como obstáculo, aquele obstáculo que você pula e vai. Tentem absorver. É como se cada disciplina dessa fosse um conhecimento, fosse um tijolinho que você constrói o seu prédio. Você pega o tijolinho, você pula ele, ficou para trás, isso daí só não vai levar a nada. Tirar dúvidas. Enfim, eu vou separar uma aula para vocês só tirarem dúvidas, sem problema. Mas tentem fazer antes. Então, já de cara, já comecem. Na verdade, as vão fazer rapidamente. Lajes, todos vocês já pegaram a manha. Vão demorar um pouquinho, talvez, para pegar aquelas cargas das lajes, mas se usarem CAD vai ser bem rápido. Mesmo a mão vai ser rápido também. Vocês vão ver que é bem mais simples do que parece. Por causa da simetria, eu coloquei lá já coisas que vão facilitar o trabalho de vocês vão ver.
Aqui, boa pergunta. Pietro, professor, no caso das vigas, os apoios, como eu sei se é um apoio ou uma carga pontual em uma viga? No caso aqui, ó, carga pontual, ela vem de uma viga que descarrega em outra viga, normalmente, né? Então, para esses projetos que a gente tem aqui, a gente tem vários apoios e às vezes uma viga descarrega na outra. Então, você vai pegar mesmo analisando o projeto. Se você pode tirar dúvida em relação àquele que eu já passei. Naquele aquilo acontece. Esse aqui está muito simples, nem acontece nada disso. Eu só tenho apoio. Ou seja, aqui, vou até voltar para o projeto aqui. Ó. Olhem o que eu vou fazer agora. Olha isso daqui. Primeira coisa que eu faria se eu fosse fazer esse projeto completo é numerar os pilares. Aqui já apareceria o P1. Nesta sequência, esquerda para direita, de cima para baixo. Aqui apareceria o P2. E aqui apareceria o P3. Estou nomeando aqui minúscula, mas aí vocês corrijam. Quando for de vocês, botem aí corretamente. Mas é assim que funciona. P1, P2, P3. Então eu vou colocar todos aqui. Então aqui, ó, P4. P5. P6. P7. E P8. Então eu tenho aqui a sequência da numeração dos pilares. Nomeie eles antes para depois você organizar as suas vigas, né? Mas repare, uma coisa que eu não deveria falar, já vou falando. Aqui, esta viga aqui, ó, para o projeto que eu vou passar, esta viga é igual a esta. Então vocês não vão calcular duas vezes. Isso que eu quero que vocês percebam, essas coisas. Aqui você calcula uma e calcula outra. Aí que eu pergunto, que é igual a outra? Reparem nisso. Alguma laje é igual a outra? Enfim, olha o projeto, para de reclamar com antecedência e o que você precisa fazer. É essa habilidade que eu quero que vocês desenvolvam. Isso aqui não, isso aqui é planejado para isso. Não é para estar facilitado, mas você entende o básico. Entendendo o básico, depois você parte para uma coisa mais complexa. Então depois eu passei para vigas. Então eu vou chamar aqui, ó, de V1. V1, V2, V3, esta daqui, V4, tem como inclinar, mas é a V4. V5, e V6. Então, se eu quero nomear as lajes, que são poucas, então nas que são iguais, vocês dimensionem uma e digam, laje 1 é igual a laje tal. Aí está feitas as duas. Aí só desenhem depois. Detalhem só no desenho e o cálculo fica um só. Só digam que um é igual ao outro, todo mundo entende. Então aqui ficou L1. L2 e L3. Então aqui eu tenho nomeados os meus pilares, as minhas vigas. Então conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilares. Na verdade muitos aqui seriam iguais até 7. Algumas vigas são iguais, algumas vigas são até biapoiadas, são muito simples, né, de fazer. E aplicar a tabela do tipo K. É uma repetição de várias coisinhas iguais. Enfim, isso aqui que eu faria primeiramente, e a partir daqui eu continuaria o cálculo. Então, voltando para o chat.
Um dia de aula para tirar dúvida. Então, isso aí já está confirmado. A gente separa uma aula para a gente tirar dúvida. Então, estou esperando no chat. Kepler, quando o senhor vai mandar os arquivos individuais? Amanhã. Amanhã eu envio. Vou fazer dentro desse padrão, vou modificar vigas, vou fazer alguma coisa de modo que fiquem trabalhos diferentes e envio para vocês. Essa live ao vivo eu até acho interessante para tirar dúvida, mas ela fica um pouco longa, né? Então, se eu fico aqui tirando dúvida pelo chat, acaba que vocês vão ter que assistir 3 horas de live aqui, mas com poucos espaços de fala, espaços respondendo o chat, enfim. Priscila, Noel, os fechos arquivos serão nominais? Eu vou colocar por ordem de chamada. Então, na lista de chamada tem uma numeração, vou pegar aquela numeração, cada número, o seu número correspondente na chamada vai ser o seu arquivo. Eles são muito parecidos. Claro, eu não sei o meu número. Não, se você, eu vou listar todo mundo, vou botar na ordem. O número um vai ser o arquivo número um. O número 2 vai ser o arquivo número 2. Eu vou passar. Priscila está dizendo que é melhor ser nominal. Eu vou passar uma lista, você vai ver o seu número e vai ver o seu número do projeto. Sem erro, sem problema. Tá. Está todo mundo praticamente respondendo que simultâneo está estável agora. Kepler, então fechou por hoje?
encerrou, mas não encerrou. Que agora dá mais matéria que vai mais atrapalhar. Eu só quero mesmo é que vocês... Estou por conta para isso.